E aí, segundão, a gente retorna com as análises sobre a produção agrícola do Brasil e dessa vez a gente vai abordar a pecuária brasileira, né, pessoal? Então, a gente falou sobre a produção agrícola, falamos, né, sobre os principais gêneros que o Brasil produz. Claro que não falamos sobre todos, porque seria basicamente um ano só sobre isso para falar. Então, a gente falou sobre os mais relevantes, sobre as principais e as características delas. E a gente vai fazer o mesmo com a pecuária agora, tá bom? Então, a gente vai dar uma analisada no panorama geral da pecuária do Brasil a partir de agora, então. E aqui nesse slide já vamos comentar algumas coisas, né, pessoal? Primeiro que foi a partir dos anos 2000 que o Brasil virou uma potência na produção de proteína animal, né? Atualmente nós somos o maior exportador de proteína animal do planeta, né, galera? Então a gente tem um nicho econômico aí que a gente veio ganhando a partir dos anos 2000, dado a vários investimentos e incentivos do governo federal. E aí, basicamente, nós temos dois principais nichos de produção de pecuária bovina, né, pessoal? De gado bovino. Lembrando que gado não é só boi, tá? Gado são os rebanhos de mamíferos de corte. Então, o gado bovino é o mais representativo, é o nosso maior rebanho. O gado bovino destinado a corte, ou seja, né, carne, couro, geralmente é produzido em forma extensiva, né, pessoal? Com pastagem solto. O gado leiteiro, que justamente, né, tem aí como função leite para a produção de laticínios em geral, esse gado já é mais criado de forma intensiva, numa produção intensiva. Lembrando que a produção extensiva é aquele gado solto comendo pastagem e a intensiva é gado confinado com o uso de ração. E como a gente vai ter assim um dos pontos mais sensíveis desse comércio mundial e da produção mundial de produtos agrícolas e produtos primários é a produção de carne, pessoal. Basicamente porque muitos países não têm espaço para produzir esses animais, sobretudo os bois, né, que são grandes, que demandam recursos, que é o caso dos países europeus, né, pessoal? Então, é muito importante entender que todos os países produzem alimentos. E o nosso país, como é um grande produtor de alimento para o mundo, ele também sofre a concorrência de outros grandes produtores de alimentos e, claro, dos produtores domésticos de cada um desses países que a gente vende nossos produtos. E na produção de carne, essa concorrência ela é muito grande, ela é muito acirrada. Porque para os produtores europeus, por exemplo, é muito difícil produzir carne competitiva com aqui no Brasil, porque eles têm que investir muito em estrutura, porque tem que ser de modo intensivo, eles não têm espaço. Então, por esse motivo é muito complicado e as nossas exportações elas têm constantemente a pressão de barreiras alfandegárias e barreiras fitossanitárias para com que a nossa carne entre né, nesses países com um valor mais elevado ou que não entre mesmo. Aí, como eu já disse anteriormente, o rebanho de gado bovino é o maior, o mais representativo em nosso país, né, pessoal? Na verdade, o crescimento desse rebanho foi muito acompanhado também com o investimento e o crescimento dessa prática no Centro-Oeste, que hoje é basicamente a região que mais produz esses animais. E aqui nesse gráfico você percebe a distribuição desse rebanho em relação às regiões brasileiras. Eu me recordo que quando eu estava na universidade, o professor comentou até que a região sul, por conta das pastagens naturais das pradarias, já, né, ocupou essa função de maior produtora de gado no Brasil e tal. Lá no Brasil Colônia, lembra que os tropeiros levavam o gado produzido na região dos Pampas Gaúchos até a região das Minas Gerais. O fato é que nós temos um inverno frio e durante o inverno o gado ele engorda com mais dificuldade. Já no Centro-Oeste nós não temos o inverno frio. Então o gado engorda o ano todo. Então aqui no sul, esse inverno mais frio faz com que o gado tenha maior dificuldade para engordar. Então, portanto, não é tão produtivo quanto outras regiões. Fora o fato de que estamos lidando com estados de pequeno tamanho, né? Principalmente nosso estado. Nosso estado é um dos menores. Então, isso também, né, colabora com essa questão do gado bovino ter perdido muito espaço na região sul do Brasil. Agora, outros tipos de produção de animais a gente vai ver que vai ser muito importante na região sul, como os suínos e as aves, mas porque são animais menores, né, pessoal? E aí é outro tipo de dinâmica. E ali no slide anterior estava escrito, né, pecuária primitiva, pecuária moderna. E ali no outro slide já estava descrito ali, né, a pecuária melhorada e a pecuária primitiva, o que que significa. Então aqui nós temos um mapa mostrando onde nós encontramos essa pecuária melhorada, com animais mais selecionados, né, com investimento um pouquinho maior, e a pecuária primitiva, que é aquele com gado rústico, né, com animais que não são selecionados e com investimento bem menor. E aí, pessoal, nós ganhamos cada vez mais espaço e cada vez mais poder na produção de gado bovino, né? Na produção e exportação deste animal. E que, inclusive, ganhamos contratos e espaço em mercados de grande exigência,
tais como União Europeia, Rússia, Estados Unidos. Também nós exportamos muitos animais vivos, tá, pessoal? Existe também tanto a exportação de carne já processada, como também dos animais ainda vivos. E ali embaixo perceba que nós temos um ranking das regiões do Brasil em exportação deste gênero. Um outro aspecto notável dessa exportação de bovinos é o fato de que o Brasil é um grande exportador de animais ainda vivos. Há quase 20 anos, o Porto de Santos não viu uma operação deste tamanho e que mobilizasse tanta gente. O vai e vem de carretas trazendo os animais é intenso e chama a atenção. Cada uma transporta em média 90 bois. Assim que entram no terminal, o motorista posiciona o veículo com cuidado. Uma esteira se aproxima e os animais começam a sair. Todo o trabalho, desde o interior de São Paulo, vem sendo acompanhado por uma equipe de vigilância do Ministério da Agricultura. Todos os animais têm que ser guiados com a guia de trânsito animal, que atestam a sanidade do animal. Ele cumpriu, além de todos os requisitos de quarentena, a questão de vacinações obrigatórias de campanhas oficiais, né, e consegue ainda estabelecer a origem desses animais. O navio de uma empresa libanesa se chama Nada e está atracado desde segunda-feira. São 5 decks superiores e mais 7 inferiores que ficam no porão. A embarcação parece até um navio de cruzeiro. Ele tem capacidade para transportar quase 30 mil animais. Para essa viagem até a Turquia serão embarcadas 27 mil cabeças de gado. E o mais curioso é que dentro funciona uma espécie de mini fazenda para que os animais possam chegar até o destino com segurança. Este navio é o mais grande agora no mundo para gado vivo, né? Tem 29 mil metros quadrados. Temos comida, temos água e temos veterinário, vaqueiros. Temos tripulante de 84 pessoas. E só para vocês terem uma ideia de como essa operação aqui no Porto de Santos é complexa, carregar um navio com milhares de contêineres leva aproximadamente 2 dias. Essa operação aqui vai demorar 5 dias para ser concluída. E sabe quantas carretas iguais àquela ainda devem passar aqui pelo terminal? Pelo menos 300. Para o Porto de Santos, a retomada da operação de carga viva representa um importante passo comercial, uma vez que os números vêm mostrando um crescimento na exportação de gado vivo, principalmente para países como a Turquia, que no ano passado foi a maior compradora de gado brasileiro. É uma carga nova para o Porto de Santos. E a gente vê isso com bons olhos, abrir novos mercados, né, para os exportadores. O Brasil é um grande produtor de carne bovina. Esse é um embarque experimental, nós vamos fazer um acompanhamento, vamos verificar todas as seguranças, as condições, estamos muito exigentes quanto aos serviços que estão sendo feitos. Em aprovando, a partir de janeiro nós vamos ter esse embarque normal no Porto de Santos. Esse tipo de exportação, pessoal, dado a sua logística mais complicada, também tem um valor mais alto, né, mais rentável. Só que, por outro lado, também ela é muito mais delicada, porque, claro, além de a logística ser mais complicada também, é justamente aí que você tem aquelas barreiras sanitárias mais elevadas, né, pessoal? Sobretudo em relação às doenças de rebanho. Então, ele é um mercado mais rentável, porém um mercado mais delicado. Quando a gente fala da produção leiteira, aí é uma outra dinâmica completamente diferente. São diferentes raças de animais e a produção se dá de forma intensiva, né, pessoal? Principalmente. Então, é diferente. São 2 mundos diferentes que a gente tem a partir da produção do gado bovino. O leiteiro e o de corte têm outras dinâmicas. Quem visita o Oeste Catarinense logo se depara com imagens assim. Em praticamente todas as propriedades rurais, lá estão elas, bonitas, tranquilas, transformando o rico pasto que comem em leite. Quando se busca eficiência produtiva na pecuária leiteira, com custos menores, não há outra saída. A alimentação dos animais precisa ser à base de pasto. É o que vem fazendo a família Hoffmann, do município de Cunha Porã, no extremo oeste catarinense. Desde 2008, Jair e Roseli moram nesta pequena propriedade adquirida com muito custo. Eles compraram 5 hectares pelo Plano Nacional de Crédito Fundiário, sem nenhuma infraestrutura. 11 anos depois, a propriedade é uma referência tecnológica em produção de leite. Ainda estamos pagando, tem mais 5 Jair anos, né, conta como foi o início desta trajetória, difícil, mas de muito sucesso. Não foi fácil, né? Foi bastante trabalho, né? A gente sabe que não
não tinha nada, né? Mas fomos construindo aos poucos e hoje está aí, né? Tem casa, tem uma sala de ordenha, tem galpão, tem mais o piqueteamento que a gente fez, então não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer, né? O casal tem 3 filhos. As 2 filhas mais velhas estudam em Florianópolis e Jean, o caçula, optou em ficar na propriedade, sucedendo o trabalho dos pais. A mais velha é a Josiana, ela estudou na UFSC, ela foi primeiro e ela fez graduação em matemática, né? Ela fez o mestrado, ela voltou faz 1 ano e pouquinho. E daí tem a caçula que está em Florianópolis, ela estuda na UDESC. Ela faz educação física, mas ela também pretende voltar. E o Jean decidindo ficar aqui na propriedade com vocês. É. Como é que você se sente? Ah, a gente fica feliz, né? Ele sempre desde pequeno gostava de trabalhar com bicho, né? Se ao redor da casa tudo é um capricho, nas áreas de pastagem não é diferente. As 22 vacas em lactação têm pasto em quantidade e de qualidade sempre disponível. Sombra e água também não faltam. Esses cuidados elevam os índices de produção leiteira e garantem bons lucros à família. Para investir na produção de leite, a família Hoffmann adquiriu mais 3 hectares, que foram divididos em piquetes, onde é cultivado o pasto para os animais. E hoje quem está na linha de frente na pecuária leiteira aqui na propriedade é o Jean, um jovem produtor que, em vez de ir para a cidade, decidiu ficar aqui no campo, trabalhando junto com os pais. Na verdade, desde pequeno, né, eu gostava de mexer com os bichos, né, com as vacas. E, na verdade, eu queria sair da propriedade, mas comecei a fazer um curso em São Miguel, né, em 2016. E daí decidi ficar na propriedade, ajudar meus pais para ter uma vida melhor e uma renda boa, né, para seguir na vida, né. E você acha que trabalhar com gado de leite te permite ter essa renda e se manter aqui no campo? Pelo modo que a Epagre vem preconizando, né, o sistema, é fácil, né, para gente que tem as vacas Jersey, né, é mais fácil, né, de ter o manejo e para tirar o leite também, né. A alimentação é a base de pasto. Por que essa opção? Na verdade, porque reduz muito o custo, né, e na verdade elas comem mais, o leite tem mais qualidade também e mais fácil, né, para gente que tem a área pequena, né, porque a base de silagem não tinha mais como suprir a necessidade, né. Aqui no campo, a assistência técnica trouxe sistemas eficientes de produção e profissionalizou os produtores. Para cada propriedade, os extensionistas da Epagre sempre têm a melhor recomendação. Tem propriedades em que algumas espécies são melhores, né? Levando em consideração o relevo, fertilidade do solo e outros fatores. E para outras propriedades, outras espécies perenes de verão são mais indicadas, né? Aqui, por exemplo, o produtor optou trabalhar com estrela africana, que é um sinódon e que até o momento está, né, levando o produtor a ter bons números em produção de leite e também em rentabilidade. Como é que você avalia esta propriedade da família Hoffmann, que trabalha principalmente com gado de leite? É uma propriedade modelo, né, uma propriedade de referência para a nossa região aqui, visto que é uma pequena propriedade com pequena área, né, mas que o agricultor está conseguindo, através do uso de pastagem perene de verão, de sombra, né, e água nos piquetes, está conseguindo ter boa renda, né. E também a questão ambiental, ele está conseguindo preservar o solo, né, com a pastagem perene, com o solo coberto o ano todo, e com o pasto fazendo parte da dieta em maior quantidade, né. E aí também a região sul, neste caso, se destaca na produção leiteira, né? A gente viu que na anterior, na produção e melhor na exportação de corte, a região sul perdeu bastante espaço. Já quando a gente fala da produção de leite, a região sul é a maior, é a de maior importância.
E aí, Minas Gerais continua sendo o maior produtor de leite do Brasil. E aí a gente sabe que historicamente isso se dá, né, desde muito tempo, porque lembra da República do Café com Leite, né, que era sempre Minas e São Paulo o café e Minas o leite. Então, não é de hoje que Minas Gerais tem essa importância. E você sabe muito bem também que a culinária mineira, né, os pães de queijo, enfim, é muito também representativo em nível nacional. Então, realmente a gente percebe que tem essa importância da produção leiteira em Minas Gerais. Mas logo depois vem Rio Grande do Sul e Paraná também nessa jogada, né? Daí por isso que o Sul acaba sendo a produção mais representativa. Importante salientar que não faz muito tempo nós tivemos um escândalo bem grande de adulteração de leite aqui no Brasil, né? E aí várias produtoras do Rio Grande do Sul e do Paraná estavam no centro dessa crise, no centro dessa problemática aí. A fazenda produz 800 mil litros de leite por dia, que são entregues para uma indústria de laticínios em Minas Gerais. O produto é mantido resfriado a, no máximo, 4 graus centígrados. E para atender às novas mudanças exigidas pelo Ministério da Agricultura, os produtores terão que fornecer amostras para serem analisadas por laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Se estiverem fora do padrão por 3 meses seguidos, as vendas têm que ser interrompidas. Essa instrução normativa ela é importante porque ela visa a garantir um produto de melhor qualidade, tá certo? Uma matéria-prima adequada para a indústria e também um produto com segurança alimentar adequada para o consumidor. Outra exigência é que o leite recolhido na fazenda chegue à indústria no máximo com 7 graus centígrados, temperatura que antes podia chegar a até 10 graus. O objetivo é controlar a proliferação de bactérias que contaminam o leite que vai ser vendido para o consumidor. Antes, não havia contagem de bactérias nas indústrias. Agora, com a nova instrução normativa, não poderá passar de 900 mil bactérias por mililitro de leite. O presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite afirma que, para cumprir essa exigência, seria necessário usar apenas veículos de transporte refrigerados. Certamente que vai ter um custo, certamente que esses caminhões são caminhões que vão ter equipamentos mais sensíveis e que as nossas estradas, eu não sei se esses equipamentos vão sobreviver, né, aos intempéries das estradas, sobretudo na época de chuva. Com leite de melhor qualidade, a expectativa de alguns produtores é abrir as portas de mercado no exterior. Futuramente, né, ganhar mercado internacional e isso favorece toda a indústria láctea brasileira. Gera empregos, renda, mais qualidade de vida no campo. E agora vamos falar sobre mapas, vamos analisar mapas, quase nem gosto disso. Então a gente tem aqui do lado, né, em vermelho, rosa, sei lá, os bovinos, que a gente vem tratando até então, com destaque para o centro-oeste. E aqui, ó, nós temos em azul as aves, né? Aí sim o sul torna-se muito mais representativo, né? Na produção de aves a gente tem aí Santa Catarina e Paraná como grandes produtores. Lembrando que nosso estado é o segundo maior produtor de aves do Brasil, tá, pessoal? Então nós temos uma importância muito grande. E aí vamos lembrar que esses animais são produzidos em forma intensiva, né, em granjas, são produzidos em espaços fechados. E além disso, né, pessoal, além de ser produzido em espaço fechado, a gente vai ter também um animal de menor tamanho, né, que demanda menos recursos. Então, por isso que os estados do sul, e o nosso estado, notadamente, acaba sendo importante. O nosso estado é um estado de pequeno tamanho, né, pessoal? Tamanho reduzido, tamanho da Hungria, basicamente. Então, para nosso estado, é uma produção viável, ao contrário do gado bovino, que não tem muita expressão aqui no nosso estado. Ali na região de Lages e tal, é a região que você tem alguma expressão, mas não é tão expressiva na nossa conjuntura agrícola e pecuária. Agora, os frangos, por outro lado, no nosso estado é muito representativo. A gente tem, inclusive, grandes agroindústrias, grandes abatedouros que trabalham aqui com carne de frango e de aves em geral no nosso estado, né, que são nacionalmente e internacionalmente relevantes. Então, os frangos, por outro lado, ao contrário do gado bovino, aqui em Santa Catarina, é super relevante. E aqui nós temos uma tabela mostrando os nossos maiores importadores de carne e de frango. E aí a gente percebe que nós temos 3 países islâmicos, inclusive o primeiro colocado, a Arábia Saudita, é um país islâmico que importou 512 mil toneladas de frango em 2015, por exemplo.
E esses países islâmicos, eles têm ritualísticas na hora de consumir a carne, ou seja, na hora do abatimento desse animal, na hora da preparação desse animal, existe toda uma ritualística religiosa que está prevista no livro sagrado. Não são só os islâmicos. Os judeus também têm essa ritualística e a Bíblia também traz uma lista de animais impuros e puros, tá, pessoal? Nós temos na Bíblia, se você pegar a Bíblia lá no Velho Testamento, tem lá uma lista de animais que são permitidos e proibidos pelo consumo dos cristãos. Bom, cada uma das religiões tem as suas dinâmicas, então, né? O cristianismo também tem as suas dinâmicas em relação aos seus costumes e tal, mas os islâmicos têm essas premissas na alimentação. Então, para o abate corresponder ao que o halal, que é o nome dessa prática, não tenho certeza se pronuncia dessa forma, não sei falar árabe, mas imagino que seja algo parecido com halal. Essa prática ela está prevista nos livros sagrados, e aí eles só aceitam carne se estiver dentro desses parâmetros, né? E então a gente, para tentar ganhar esses mercados, ou melhor, nós ganhamos esse mercado, né? A gente consegue ver por ali. Para a gente ganhar esse mercado, a gente teve que se adaptar a essas demandas. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos alguns abatedouros e frigoríficos que fazem halal, ou seja, que produzem a carne, né, e fazem todo o processamento seguindo os preceitos religiosos que você encontra no Corão, né? E tem outros demais livros também, caso eles queiram exportar para esses países, né, pessoal? Por exemplo, os judeus também têm o kosher, eu acho que assim se fala, que também é uma prática ritualística na preparação do alimento. Quando os frangos chegam ao frigorífico, os caminhões estacionam numa área coberta com ventilação para que as aves possam se refrescar da viagem. O bem-estar animal é uma das exigências para a produção de carne de frango halal. Em árabe, halal significa legal, permitido, e os muçulmanos só podem consumir alimentos que são produzidos de acordo com esse ritual sagrado. Nesse frigorífico aqui em Pato Branco, na região sudoeste do estado, toda a produção segue as normas do Alcorão Sagrado. Recebemos autorização para entrar nesse frigorífico em Pato Branco, que abate 130 mil aves por dia com certificação halal. Para conseguir o selo que abre as portas para o mercado islâmico, a atenção principal está voltada para essa sala, a da sangria. Enquanto num frigorífico comum, máquinas abatem os frangos, no abate halal, a degola tem de ser manual e feita por muçulmanos praticantes. O Jorge é brasileiro, mas se converteu ao islamismo há 25 anos. Por isso, ele pode trabalhar no abate. Após minha reversão, após 3 meses, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Arábia Saudita. E estudei lá há 3 anos, na Arábia Saudita. Sustento meu filho, minha família, ajudo minha mãe. Para que os sangradores muçulmanos possam seguir à risca a religião, o frigorífico tem uma sala de orações. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 vezes por dia a gente tem que fazer a oração dele. Porque a oração é uma coisa importante na vida da gente. Todo o abate deve ter a supervisão de um funcionário da certificadora. É a função do Murad, que veio do Marrocos há 15 anos. Ele explica que a morte deve ser rápida para evitar sofrimento para o animal. E o principal é abater o frango em nome de Alá. Nós falamos a expressão de Bismillah, Allahu Akbar, o que significa em português, em nome de Deus Todo-Poderoso. Essa é uma maneira no Islã de agradecimento para Deus, para Alá, do alimento que a gente está disponibilizando para nós. Então, na forma que a gente abate esse animal, então é um momento muito importante que a gente está tirando uma alma de um animal, Então, nesse fato, a gente precisa agradecer a Deus. A gente aproveitou o intervalo aqui na sala de sangria para mostrar mais de perto essa calha. A empresa teve de adaptar, construir essa parte toda nova só para atender ao mercado islâmico. Alberto, por que vocês tiveram de fazer essa adaptação? Essa adaptação foi necessária para nós atendermos um dos preceitos do ritual religioso, que o peito do frango deve estar virado para a Meca no momento da sangria. Então, esse foi o motivo da alteração. E isso é muito importante para conseguir a certificação? Certeza. Sem ter essa alteração, sem o peito estar virado para a Meca, o ritual religioso não está completo. Então, não é aceitável isso. O Brasil, na verdade, é um líder mundial no abate, no que se fala do abate halal. Então, o produto brasileiro de várias empresas
é encontrado em todos os mercados, em todos os lugares do mundo árabe todo, na Europa, na América. E o Brasil é um grande exemplo em fazer o abate halal para o resto do mundo. Então, o Brasil, para ganhar esses mercados, ele teve que se adaptar a essas demandas, né? Ganhar o mercado da União Europeia, existem demandas sanitárias muito restritas, muito grandes, né? Muito fortes, que a gente teve que se adaptar. Para ganhar os mercados do Oriente Médio, nos países islâmicos, a gente teve que se adaptar a essas demandas religiosas. Então, a gente tem que se adaptar a essas exigências de mercado, que variam desde questões comerciais a questões religiosas culturais. E aí, pessoal, é muito comum, essa aqui é uma imagem que eu peguei na internet, porque eu não me lembro se eu tirei foto e tal, mas na Alemanha é muito comum você ver as Dönerhaus, que são as casas de kebab. Houve uma imigração muito exponencial de turcos e muçulmanos na história da Alemanha, no momento recente também, a gente sabe, em relação à questão da Síria e tal. Então é muito comum você ver comida árabe, turca, comida do Oriente Médio de uma forma geral na Alemanha, assim como pessoas provenientes de lá, descendentes de lá e tal. E aí, muitos desses Dönerhaus, dessas kebab house, têm o símbolozinho de halal. Na verdade, eu comi numa em Berlim, e eu não sei, eu não tenho certeza se o que eu comi era halal ou não era, porque, né, eu realmente não perguntei. Até fiquei com curiosidade e tal, mas acabei esquecendo de perguntar. É muito comum você ver nessas Dönerhaus, nessas kebab house, o símbolo de halal, que seria, né, que lá vende carne halal. E agora vamos falar sobre os suínos e sobre os bubalinos, tá, pessoal? Os búfalos. Suínos, é muito importante lembrar que o nosso estado é o maior produtor nacional. Se você prestar atenção ali, ó, realmente as bolinhas estão muito mais concentradas em nosso estado. Então, nosso estado, o estado paranaense e o estado do Rio Grande do Sul são os estados de grande, né, produção desse gênero de pecuária, tá, pessoal? Lembrando que a gente já falou lá nos conceitos sobre agricultura e tal, que nós temos aqui em Santa Catarina, marca aí, né, uma produção articulada de pequenos produtores com as grandes indústrias, né, as agroindústrias. Então aqui nós temos, né, um sistema articulado entre o produtor e a indústria. Lembra que já apareceu, né, inclusive eu coloquei uma reportagem falando, né, sobre esse sistema, que inclusive os produtores e a indústria, eles entram como proprietários conjuntos, investimentos conjuntos e tal. Então aqui nós temos esse sistema de integração e de articulação direta e muito interdependente dos produtores, né, e dos frigoríficos, dos abatedores e tal. Lembrando que esses grandes abatedouros, essas grandes indústrias não produzem os porcos, quem produz são os pequenos produtores. E esses pequenos produtores não fazem o processamento da carne, quem faz é a indústria. Búfalos, aí você... Búfalo, búfalo, é isso aí, tá? Nós temos a produção de bubalinos e percebemos que lá na região norte, a Ilha do Marajó é também conhecida como Ilha dos Búfalos. Ou só mais búfalo por quê? Não se esqueça que queijo e leite, né? O búfalo produz um queijo que é mais saudável, né? Menos gordura, tal. Inclusive, mussarela de búfala e queijo de búfala é caríssimo, tá? É iguaria, porque é um queijo muito bom, ele é bem branco, né? Tem menos gordura, é um queijo mais saudável e tal. E os búfalos gostam de áreas mais alagadas, por isso a região norte tem esse destaque. Vamos falar agora, né, sobre os caprinos e ovinos, ali naquele mapa que está em amarelo / alaranjado. Os caprinos, as cabras, a gente percebe uma grande presença no Nordeste, principalmente na região do Sertão. No clima seco do Cariri paraibano, a agropecuária surge como fonte alternativa para os agricultores da região. Moradora da zona rural, Thelma tira o sustento de sua família da criação de cabras leiteiras. A gente trabalhava com leite de vaca, mas por conta do preço e por conta da manutenção, que era mais pesado, a gente achou melhor vir para o leite de cabra, né? E a gente vai levando assim. Ao lado do marido, todos os dias ela cumpre a mesma rotina com satisfação e cuidado. Os animais recebem tratamento especial para começar o processo de retirada do leite na sala de ordenha. No pequeno espaço, o maior cuidado é com a higienização. Todos os dias a gente acorda às 4 da manhã, eu e meu esposo, fazemos a manutenção do curral, né, a limpeza, e logo após a gente vem para a sala de ordenha e começa o processo, né, de limpeza.
até a gente terminar. O leite é um alimento que ele se estraga muito rápido e a gente tem que ter todos os cuidados. Cada animal produz em média 5 litros de leite. A venda do animal foi capaz de proporcionar uma grande mudança na vida do casal. Deu certo. Foi uma renda melhor para a gente. Trabalha menos e lucra mais. Através de centenas de histórias como a de Thelma e seu Carlos, a Paraíba conseguiu se consagrar como o maior produtor de leite de cabra do país. Um importante passo para o desenvolvimento econômico e agropecuário da região. Buscar pavimentar oportunidade de negócio para esse pequeno produtor. Já vem sendo feito um trabalho por associações municipais, aqui existe excelência nas pessoas que estão envolvidas e já vem há bastante tempo trabalhando com isso. E o que nós buscamos sim fazer com que esse leite não seja comercializado só em forma fluida, ou seja, de leite, mas principalmente derivados, que é hoje o nosso maior gargalo, o nosso maior objetivo. De acordo com pesquisa do Censo Agro, o estado da Paraíba produziu 5,6 milhões de litros de leite apenas em 2017. Destes, 72% foram comercializados, gerando um faturamento de 7,6 milhões para os produtores. O Sebrae tem acompanhado o crescimento do setor no estado, desenvolvendo projetos de incentivo junto aos produtores. O órgão estima cerca de 1.050.000 caprinos e ovinos sendo criados por famílias paraibanas. Trabalha com missões técnicas, mostrando novas tecnologias a eles, trabalhando com ele em outros estados, mostrando o que está sendo desenvolvido. Inclusive, alguns produtores já conheceram outros países, como Espanha, Uruguai, que também eles têm um trabalho maravilhoso com o setor de leite de cabra. Esta cooperativa recebe o leite que vem de mais de 400 associados da região do Cariri. Nossa equipe conheceu de perto os bastidores do processo. O espaço e o sistema operacional da usina são planejados para fornecer a maior qualidade do produto, desde a terra do pecuarista até a embalagem final para a comercialização. Primeiro, o leite é todo feito uma série de análises, né, na plataforma, e depois ele é encaminhado para a parte de pasteurização, onde é feito a pasteurização, né? Pasteurização é simplesmente um choque térmico que o leite recebe para eliminar possíveis bactérias que venham a ter no leite, certo? Ele vai a uma temperatura de 75 graus, depois cai para 3 graus no intervalo de 30 segundos. Depois ele vai para o tanque que a gente chama o tanque mãe, fica armazenado aí nessa quantidade, e depois a empacotadeira puxa, e daí é envasado, né? Vocês estão vendo aqui, e depois do envase é colocado na câmara de congelamento que a gente tem aqui. É um processo bastante delicado para garantir a segurança do leite que chega ao consumidor. Existe um cuidado especial do início ao fim desse processo? O processo principal é na base, lá no produtor. O principal processo é lá, a gente trabalha lá diariamente com o produtor para ele obter um leite lá de qualidade, entendeu? Daí, quando chega aqui, é feito esses testes simples, né? Mas o principal é no produtor, porque não tem usina que dê jeito a leite ruim. A maior parte da produção segue para o programa do leite do governo do estado, que garante à população de baixa renda o acesso ao produto. A gente tem um contrato com o governo do estado, em parceria com o governo federal, e que entregamos em torno de 3.200 litros de leite por dia. E quem pensa que a produção se resume ao leite de cabra está enganado. Vários produtos derivados também são comercializados por aqui. A exemplo do iogurte e de vários queijos finos, como este, o queijo do reino. São 2 meses de maturação e um preço médio de R$20 a peça. Temos vários tipos de queijo, são 7 tipos de queijo que nós trabalhamos, iogurte, o achocolatado, e sempre tentando buscar inovações, fazer novos queijos, pesquisando, sempre está inovando. E eu, é claro, não poderia ir embora do Cariri sem provar e aprovar os sabores da riqueza de nossa terra. Vamos lembrar que a cabra é um animal menor, que depende de menos água, que depende de menos recursos, então a cabra acaba sendo muito boa para essa produção no sertão, que tem essas escassez de água, de recursos. Então muitas vezes os bovinos precisam de muitos recursos e acaba sendo muito mais difícil produzir naquela região, então as cabras correspondem à melhor saída. Lembrando que cabras, pessoal, também produzem queijo e leite,
inclusive caríssimos, tá? Por conta da questão da lactose, por conta da questão de serem mais saudáveis e tal. Leite de cabra é muito caro no mercado, tá? Porque ele é de boa qualidade, envolve a questão de lactose, enfim, é um leite muito mais saudável, por isso bem caro. E os ovinos, a gente percebe uma grande produção na região do Rio Grande do Sul. E aí você já faz ideia do que, né, pessoal? Produção de lã, já que é um estado mais frio, né, e temos campos, lá naquela região se aproveita dessas condições naturais para a produção de lã. Daí nós temos a produção de ovelhas para a produção de tecidos, para a produção de lã. E aqui naquele mapa que tem azul, amarelo e rosa, nós temos as produções de equinos, né? Que daí são os equinos, os cavalos. Aí nós temos os asininos, que são os asnos, e os muares, que são as mulas, né, pessoal? Então a gente percebe que na região centro-sul do Brasil, onde tem maior concentração de renda, onde nós temos, né, maior desenvolvimento econômico, onde a gente vai ter justamente mais dinheiro, mais investimento na produção agrícola, na produção pecuária e tal, é a produção de cavalos, e os cavalos são mais representativos, porque eles são mais caros, também precisam de mais recurso, precisam de mais manejo. E daí, lá na região, né, mais norte e nordeste, a gente já tem a figura do asno e da mula, que são menores, dependem de menos manejo, são mais baratos e tal. Lembrando, tá, pessoal, que existe exportação de carne de cavalo, tá? Só para dizer que existe, tá? Aqui no Brasil nós temos alguns abatedouros que abatem cavalo para exportação de carne, porque algumas partes da Europa e da Ásia é uma iguaria, tá? O fato é que não existe produção de cavalo para fins de corte, assim. Não, ninguém produz cavalo para justamente o abate, porque o cavalo é caro e não compensa. O manejo é muito elevado. Por ser um animal musculoso, a carne é mais rígida, tal. Então não é viável a produção de cavalos para fins de corte. Então muitas vezes os cavalos, eles, né, abatem os cavalos velhos, né, pessoal, que trabalharam a vida inteira e daí vai lá e abate o cavalo e acaba vendendo a carne dele, tá bom? Aí só para finalizar, gente, assim, ó, uma coisa que eu queria comentar, eu sei que muitos de vocês não comem carne, são vegetarianos, né? E muitos de vocês comem muita carne, não abrem mão disso. E aí cada um, né, gente? Mas a gente só tem que, às vezes, também pensar, a gente também tem que, enfim, refletir sobre o como que essa indústria funciona. Então, a gente sabe que para a demanda que temos de carne global, muitas vezes esses animais eles são criados sem respeito à vida, né, gente? Porque a gente precisa produzir carne, todo mundo quer consumir carne, 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 e são animais, né, gente? São vidas que às vezes não, quase sempre, a gente abusa dessa vida e a gente trata esses animais como se fossem mercadorias, né? Então, assim, você tem um animal que nasceu para morrer, então você vai tratar ele de uma forma muito sem respeito, assim, completamente sem respeito. Então, a gente tem que, às vezes, botar nossa mão na consciência em relação a isso, sabe? Porque são animais que sofrem, né? Que têm sistema nervoso, que sentem dor, que sentem estresse. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, tá, pessoal? Então, é só uma reflexão que eu faço, que eu fiz na minha vida, e eu reduzi bastante, assim, eu sempre fui muito carnívoro e tal, e hoje em dia eu consigo passar sem carne tranquilamente, assim, tem dias que eu não como carne porque eu não quero, e é isso, né, pessoal, da gente refletir que são animais que merecem respeito, são vidas, né, pessoal, que eles não nasceram para sofrer, embora eles tenham uma vida curta, embora eles tenham um destino de abate, isso não significa que você tenha que, né, esquecer que são vidas e que tem sofrimento e que tem, né, enfim. Então é isso que eu queria só comentar com vocês, que a gente tem que sempre se lembrar, que a gente não está falando só de uma mercadoria, a gente está falando de uma vida, né, pessoal? E é isso, gente, a gente fechou a parte de agricultura, então agora a gente vai se encaminhar para outros conteúdos. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.